Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Cleciane Rodrigues. Eu prego o Evangelho nas minhas redes sociais e eu vou deixar o meu Instagram passando na tela para caso você quiser seguir e acompanhar as postagens da Palavra do Senhor por lá também. E o versículo base do vídeo de hoje se encontra lá em Provérbios 4:23, que vai dizer: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em outras versões vai dizer que do nosso coração procedem todas as fontes da vida. E a Bíblia, quando fala de coração, vai muito além do que só um órgão físico, mas em hebraico, o coração significa a mente, as emoções, as vontades, o nosso intelecto. Então, por isso Deus pede para que tomemos cuidado com o que entra no nosso coração, porque Deus sabe que vamos entrar aqui para o coração, então dessa fonte daqui que é o nosso coração vai jorrar aqui da nossa boca para fora. Em tudo que tem aqui dentro é o que nós iremos compartilhar com os outros. Se nós temos coisas más aqui dentro, então é isso que nós vamos jorrar para as outras pessoas. Por isso Deus nos diz para tomar cuidado com as coisas que deixamos entrar. E quando a Bíblia fala de coração também, ela quer falar sobre nós por completo. Trata da nossa fé, da moralidade e da nossa espiritualidade. Quando fala de coração, aqui fala do ser completo em todas as áreas. Então, quando a Bíblia nos diz para guardarmos o nosso coração, ela está dizendo para nós vigiarmos as coisas que nós vemos, que nós deixamos entrar e manter seguro aquilo que é para nós protegermos. Então, guardar é manter seguro. O coração é considerado o centro das decisões e das afeições do ser humano, sendo frequentemente mencionado em contextos que tratam da fé, da moralidade e da espiritualidade. Quando fala do coração, fala de nós sermos completos, não trata apenas de uma área. Então, quando a Bíblia nos diz para guardar o nosso coração, nós precisamos proteger os nossos pensamentos e intenções para que nós possamos nos manter puros e íntegros segundo a vontade de Deus. Então, isso reflete a crença da influência do nosso coração nas nossas decisões do dia a dia. Então, dependendo da influência do nosso coração, do estado dele, é a partir disso que nós vamos tomar decisões. E essas decisões são importantes. Por isso, nós precisamos guardar o nosso coração. Dependendo do que tem aqui dentro, nós tomaremos decisões boas ou não. E essas decisões impactarão a nossa vida. Então, a verdadeira plenitude de vida começa dentro de nós, no nosso interior. Nós precisamos fazer do nosso coração, do nosso intelecto, dos nossos pensamentos, não só uma área para guardar, mas que a gente tenha zelo, que demande não só atenção, mas zelo. Então, quando a Bíblia nos diz para guardar o nosso coração, também é guardarmos as nossas emoções em Deus, levar cativos os nossos pensamentos a Cristo, buscar renovar a nossa mente em Deus, transformar o nosso intelecto, deixar com que o Espírito Santo transformar a gente de dentro para fora, para que do nosso coração surja uma fonte que é água viva, fonte de água doce. Então, que nós possamos deixar com que o Espírito Santo controle as nossas emoções, que se tivermos alguma área precisando de renovo, que possamos ir aos pés da cruz e pedir com que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia, porque sem Ele nós não conseguimos, e que nós possamos reconhecer, nos arrepender e pedir para que Deus nos ajude a fazer diferente, para que em tudo que nós fizermos seja glorificado o nome de Deus, e que nós possamos colocar em prática o fruto do Espírito Santo, para que possamos ser guiados pelo Espírito Santo e não pelas nossas emoções. E aqui no versículo 24 vai continuar: Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, porque tudo isso adoece, não só você, mas as outras pessoas. O salmista continua dizendo: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Isso me lembra de Paulo falando: não julgo que já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo que é Cristo, prossigo olhando para a obra de Deus, tira os olhos das coisas dessa terra. E no 26 continua dizendo: veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. A maldade traz consequências, maldições. Que possamos vigiar os nossos caminhos e buscar fazer somente a vontade de Deus. Dar somente pelo caminho eterno. Não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Nós precisamos olhar fixadamente para Jesus Cristo, a cruz que está diante de nós. E escolhermos todos os dias crucificar as nossas vontades e escolher viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque isso demanda com que neguemos a nós mesmos para fazer a vontade de Deus, sonhar os sonhos do Senhor. Então eu oro para que o Espírito
Espírito Santo de Deus nos ajude, nos ensine o caminho da sabedoria para que a gente consiga guardar a nossa boca, para que nós possamos deixar entrar somente aquilo que é bom, que edifica, e que possamos andar sempre nos caminhos retos do Senhor. Claro, não somos perfeitos. Quando nós erramos, nós podemos nos arrepender e pedir perdão ao Senhor, porque Ele é fiel para nos perdoar. Porque isso é a graça de Deus. Nós vivemos a nova aliança. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Não precisamos mais viver pela condenação, pela culpa, mas nós podemos viver pela graça e misericórdia de Deus. O Senhor sabe que nós não somos perfeitos, mas o que Ele busca é um coração quebrantado e rendido a Ele, sempre pronto a se arrepender e se voltar para os seus caminhos e sair dos seus caminhos maus. É esse o coração de Davi, porque ele sim foi considerado segundo o coração de Deus, e não porque ele é perfeito e não pecava, mas porque ele sempre se arrependia e se voltava para Deus. Ele tinha um coração quebrantado, a presença ele era humilde. Então que nós possamos ansiar ter o coração segundo o coração de Deus, nós possamos ansiar mais pelas coisas do reino e menos pelas coisas dessa terra, porque quando entendemos de onde somos, quem somos, podemos caminhar a propósito com intencionalidade, guardando o nosso coração das coisas dessa terra. Então, se essa palavra te edificou, compartilhe com outras pessoas para que elas entendam que elas têm que guardar o coração delas. Curte, comenta esse vídeo, se inscreva no canal e entra no perfil para acompanhar os vídeos que já tem disponíveis lá. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.